Você pode explicar para a gente um pouco sobre... Ficou todo mundo muito impressionado, uma das imagens que mais impressionou a todos foi o sistema de defesa de Israel, que já é muito reconhecido, né? Mas todos ficam muito impressionados em ver aquelas luzes todas e as interceptações acontecendo. Queria que se você pudesse explicasse um pouco aqui para a gente, um pouco do funcionamento dos sistemas, do Iron Dome, dos Arrows, do Patriots, do Shlig de Davi, como é que funcionam esses sistemas e qual é o grau de interceptação deles. Basicamente, o fato de Israel ser rodeada de inimigos e ter, não só rodeado, como ter inimigos como Irã, que está um pouco mais distante de Israel, foi criada a necessidade de nós termos várias camadas de defesa contra mísseis que sejam enviados contra território israelense. Então, a camada mais famosa que o público conhece é o Iron Dome, né? Que são aqueles mísseis que interceptavam os mísseis do Hamas. Foi muito notificado os vídeos no começo da guerra. E a partir daí, Israel já vem há anos fazendo uma série de projetos de defesa aérea. Nós temos, por exemplo, hoje um laser que interceptou alguns drones suicidas do Hezbollah, e isso só foi notificado, só foi colocado ao público depois de 2 ou 3 meses que as primeiras interceptações já haviam feitas, né? Agora, falando basicamente desses mísseis que são enviados do Irã, esses mísseis balísticos eles demoram em torno de 12 minutos para estarem prontos a serem lançados, e a partir do momento que são lançados, eles demoram em torno de 10 minutos a chegarem no espaço aéreo israelense, né? Diferentemente daquela operação que foi feita em novembro do ano passado, onde foi montada uma coalizão entre o governo americano, o governo francês, por incrível que pareça, o governo inglês e Israel, onde foram interceptados esses mísseis balísticos no ar, por caças, por aviões de caça e até baterias de mísseis Patriot. Dessa vez nós não temos essa coalizão. Então o que o governo israelense está buscando fazer é atacar diretamente as sedes de lançamento desses mísseis, porque pela quantidade de hoje que nós entendemos de mísseis, nós diminuímos eles a 30% somente do arsenal. Então nós acreditamos que eles só têm mísseis para mais 3 ou 4 dias, mísseis balísticos. Ou seja, hoje nós temos acesso livre ao espaço aéreo iraniano, nós temos, se Deus quiser, o governo americano se juntando a nós nessa luta, que essa luta a pessoa tem que entender, o público brasileiro tem que entender que Israel não está lutando contra o povo iraniano, e sim contra uma ditadura de ayatollahs que querem somente a guerra santa, a jihad. Eles não querem direito de mulheres, eles não querem direito de liberdade de expressão, e Israel é só a porta de entrada. Se Deus me livre, eles conseguirem derrotar Israel ou invadir Israel, o próximo é o Ocidente e toda a cultura ocidental que nós sabemos e conhecemos como certo, né? Nós temos já cerca de 23 mil pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show, liderando a audiência no horário. Só para você ter uma ideia, né? Nós transmitimos por múltiplos canais, a CNN Brasil está aqui até com uma boa audiência, 17 mil pessoas, nós estamos bem acima da CNN Brasil na internet. Eu queria pedir a você que está nos assistindo para perder um segundo do seu tempo e clicar no like, que essa entrevista você não verá na mídia tradicional. Se puder também estiver assistindo pelo X, apertar o botão do repost e vejam se vocês estão inscritos no canal. Muita gente não está inscrita no canal Paulo Figueiredo Show. Você mencionou agora mísseis mais para algo como 3 dias, com uma taxa de acima de 90% de interceptação desses 3 mísseis. Obviamente é muito triste, a gente está vendo mortes em todos os lados, inclusive em Israel, mas isso mostraria uma capacidade de reação bastante limitada do Irã. O que seria, uma vez esgotados esses mísseis, qual seria a possível reação do Irã até agora? Porque eu entendo que até agora eles também não conseguiram reagir de forma alguma, exceto o lançamento desses mísseis, de capacidade reduzida. Não tem muito mais. As defesas de Israel interceptam 90%. O que mais o Irã pode fazer contra Israel nas próximas semanas ou nos próximos dias, Henrique? Essa é uma análise que eu estou fazendo e não é uma análise que vem do establishment do Ministério da Defesa ou dos órgãos de inteligência israelense. Eu vejo como a possibilidade de atentados a alvos judaicos ou israelenses pelo mundo como uma prioridade, como um nível máximo de alerta. Até porque hoje, belicamente, dentro do Irã, eles não têm, como você bem citou, não tem muito mais o que eles fazerem em relação de retaliação contra Israel. Porém, nós temos judeus espalhados pelas diásporas e amigos como você, que são pró-comunidade judaica, pró-Israel, e estão ali em ambientes que nós frequentamos e dividimos, por exemplo, trazendo para a realidade de São Paulo. São Paulo tem Higienópolis, que é um bairro com diversas sinagogas, uma comunidade judaica muito grande, também uma comunidade cristã muito grande por lá. Então, existem alvos israelenses pelo mundo que podem vir a ser alvos de terroristas do Hezbollah financiados pelo Irã, né, como uma forma de resposta, uma forma de tentar
criar guerra psicológica dentro de Israel e influenciar com que o governo israelense pare essa guerra, né? Hoje a única moeda que eles têm é tentar fazer uma pressão pública dentro da população americana e israelense para com que essa guerra venha ao término. O grande diferencial é que Israel ataca alvos militares e alvos nucleares. O Irã ele lança mísseis para acertar escolas, hospitais e a população civil. Ou seja, a sua avaliação até agora é de que a próxima resposta, então minha avaliação está correta, há poucas formas de resposta militar convencional do Irã, e a tua visão é que eles partiriam talvez para o terrorismo. O terrorismo internacional, isso caso não venha a acontecer uma coalizão com a China, porque o Irã é importantíssimo para a China, tanto em componentes eletrônicos quanto em petróleo, certo? Porém, eu já vejo isso mais complicado porque eu não acredito que a China hoje compraria essa guerra, muito menos com o governo americano, com o exército americano se envolvendo nesse conflito, onde possivelmente a gente vai saber isso hoje à noite, no máximo amanhã de manhã. E essa é uma boa pergunta que eu tenho, Henry. Eu acompanho, obviamente, você sabe que a minha área de maior atenção, além da política brasileira, é a americana. E eu estou vendo um cenário muito interessante aqui nos Estados Unidos. Nós tivemos duas postagens agora, uma do presidente Donald Trump, onde ele sinaliza que está tentando evitar o máximo possível uma ação militar, mas a paciência está se esgotando. Outra, ele diz que quer a rendição completa, e ainda ele fez outras postagens na semana passada, dizendo que o Irã deveria ter feito esse acordo antes, e que ele deu 60 dias para o Irã e que ninguém compareceu para a mesa de negociação. Então, tivemos uma outra postagem do vice-presidente J.D. Vance, agora há pouco, dizendo, olha, eu estou acompanhando a situação de dentro, o presidente Donald Trump tem evitado o máximo possível entrar em qualquer conflito que envolva os americanos, mas ele também tem dito desde o início que não vai permitir que o Irã tenha armas nucleares. O J.D. Vance ainda diz o seguinte, olha, eu acho que Donald Trump merece a confiança e qualquer ação que ele tomar será uma ação como último recurso e com uma enorme preocupação com o povo americano. Digo isso porque você tem duas grandes fontes de tensão aqui nos Estados Unidos. De um lado, você tem os dois lobbies financeiros mais fortes dos Estados Unidos alinhados com a ideia de uma ação militar contra o Irã. Digo, por exemplo, o lobby de Israel, o AIPAC, por exemplo, é talvez a entidade mais poderosa de lobby dos Estados Unidos. Você tem também o lobby do dinheiro sunita completamente alinhado com essa história. Você sabe que o dinheiro sunita, estou falando aqui da Arábia Saudita, Dubai e por aí vai, Emirados Árabes e tudo mais, todo mundo tem essa posição, Bahrein, né, então essa posição muito forte anti-Irã, mais forte do que anti-Israel, então você tem um alinhamento aqui de dois grupos muito fortes e você ainda tem, obviamente, o lobby armamentista favoráveis a essa guerra. Do outro lado dessa história, você tem o eleitorado do Donald Trump, que é muito anti-intervenção militar americana, eu diria que quase isolacionista. Os Estados Unidos estão vivendo um momento de isolacionismo. Eu estava vendo dois amigos pessoais aqui ontem, o Tucker Carlson e o Steve Bannon, debatendo como os Estados Unidos não devem de jeito nenhum entrar neste conflito. E eu estou curioso, eu confesso que eu não tenho uma opinião formada de para onde o Donald Trump vai. Eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, qual o papel que os Estados Unidos tiveram até agora e qual o papel esperado para os Estados Unidos, na sua opinião, para o futuro próximo? Eu fiquei absolutamente perplexo de saber que pelo menos 2, e eu vi num terceiro veículo 3 strike groups foram enviados para o Oriente Médio, né? Ora, um strike group normalmente é maior do que a força aérea de qualquer país, é maior do que a força militar de quase qualquer país do mundo. 2 é uma coisa absolutamente inimaginável. Se forem 3 mesmo, e eu acho que não são, acho que foram 2 mesmo, é uma coisa... eu diria o seguinte, são passos dignos da preparação americana para uma guerra, e não apenas para o suporte, né? A gente lembra que depois dos acontecimentos de outubro do ano retrasado, os Estados Unidos enviaram um strike group para o Oriente Médio. Agora, 2 é absolutamente impressionante. Qual é a tua avaliação aí? Eu acho que o grande diferencial hoje é que o governo americano de hoje não era o governo americano de até 19 de janeiro, né, que era o governo do Biden e da Kamala Harris, onde a gente sabe todas as críticas que aconteceram. O Donald Trump, ele sabe da importância de um ataque contra o Irã no momento que eles tentam realmente adquirir uma arma atômica. E sem falar nisso, nós não estamos falando aqui só de Israel, nós estamos falando também desses parceiros que você bem citou, como o Bahrein, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, que são países que têm interesse direto e até dividem fronteira com o Irã diretamente. Os Estados Unidos hoje não tem só os 2 ou 3 strikers, né, que são esses portas-aviões que foram lançados, tem também uma série de aeronaves que estão sendo redirecionadas ali para Diego Garcia, que é a base no Pacífico americana, e fica ali em torno, se não me engano, de 2.000 quilômetros até o Irã, onde você tem a possibilidade de fazer um ataque facilmente
retornar, tanto com os aviões tanques, quanto com aviões B-2 Spirit ou B-52, que são aviões que têm um potencial de carga totalmente diferenciada, né? Ele consegue carregar bombas que aviões convencionais não conseguem carregar. Então a gente começa a ver uma movimentação militar americana realmente mostrando que não vai ter uma participação somente de apoio, mas sim uma participação direta nos bombardeios. O que me interessa e o que me intriga um pouco é quais são as informações que ainda não foram reveladas que está levando Donald Trump a chegar a esse nível de ação, né? Eu acredito que ainda existe alguma ameaça que não foi exposta explicitamente ao público, mas que possa sim ser uma ameaça diretamente tanto a Israel, quanto aos Estados Unidos, quanto aos parceiros do acordo de Abraham. Você acredita, então, efetivamente, em uma entrada americana no conflito? Eu acredito sim, até pela movimentação militar nas últimas 24 horas e 48 horas, são movimentações totalmente atípicas. Nós, por exemplo, tivemos um avião decolando do Kansas ontem, um avião que a última vez que ele tinha sobrevoado militarmente, operacionalmente, tinha sido em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Ele é um avião que tem a capacidade de detectar rastros nucleares. Certo? Então, como a gente sabe muito bem que instalações nucleares estão sendo atacadas dentro do Irã, existe a preocupação com que esse material radioativo não vaze de certas maneiras que venha a colocar pessoas civis ou outros países em perigo. Se nós tivermos a participação americana nesse conflito, a coisa aumenta drasticamente, né? O Brasil tem adotado uma posição diplomática, digamos assim, complicada. Como eu disse, eu transmiti a posição do Brasil direto para a Casa Branca, porque eu estava lá quando o governo Lula publicou a nota de condenação a Israel e de apoio ao Irã. Eu queria saber a tua avaliação sobre a diplomacia brasileira e por que você acha que a diplomacia israelense é tão inerte em relação ao Brasil. Eu acho que esse governo atual do Brasil, junto com a Dilma e com todos aqueles anos de PT, criaram o Brasil um anão diplomático. Né? Isso não sou eu que falo, é a comunidade internacional. Nós tivemos ali 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, que foi prejudicado por pandemia e uma série de outros fatores que a gente já sabe. Agora, a postura diplomática hoje do Brasil, ela é bizarra, ela é nojenta, ela é próxima de ditadores, ela é próxima de grupos terroristas, e isso é muito mais perigoso para a população brasileira do que para aquele que está hoje na cadeira de presidência. Porque a gente sabe que, caso venha, Deus me livre, a estourar uma guerra que os países precisam realmente tomar lado, hoje, com a presidência que nós temos, nós estaríamos do lado do Irã, do lado da Rússia, da China, do Hamas e do Hezbollah. Ou seja, do lado que seria atacado por Estados Unidos e por toda essa potência militar. E mesmo que não venha a ter uma ação militar, numa possível, isso eu estou falando num cenário bem distante, né? Nós podemos ter, por exemplo, se o Brasil ele realmente apoiar o Irã e tivermos provas de que de alguma maneira o atual governo brasileiro ajudou o Irã de alguma forma, podem vir não só sanções ou FEC, como a gente está falando na questão política contra entidades e pessoas, mas sim contra a nação direto, né? Com que seja bloqueado os bancos no Brasil ou todo aquilo que envolve toda a questão financeira, como vocês bem dizem, a pena de morte financeira pessoal, né? Então é muito perigoso ao Brasil, à população brasileira, o atual envolvimento do governo brasileiro com o Irã. Uma coisa que intriga muito a comunidade de inteligência israelense é a questão do avião de carga do governo iraniano que pousou aqui no Brasil há mais ou menos 2 meses atrás. Não estou falando do navio, estou falando de um avião de carga que pousou aqui. E mais ou menos 1 mês depois que esse avião pousou em território brasileiro, uma série de pistolas Taurus de fabricação brasileiras começaram a tentarem traficar esse tipo de armamento para dentro da faixa de Gaza, porque hoje o Hamas está praticamente desarmado. Então são pontos e laços e red flags que a gente começa a criar e linkar, com que vão levar a investigações que vão evoluir com o tempo e com certeza vão achar coisa com que a gente não esperava que acontecesse. Existe alguma verdade nessa história que circula na internet a respeito do Brasil possivelmente ter fornecido urânio ao Irã? Até onde eu sei, isso não. Isso é fake news e é mais fake news. Realmente não existe nenhum fato até onde eu sei, e o Bibi Netanyahu não chegou nem a falar que um país da América do Sul forneceu material radioativo sem urânio para o governo iraniano. Não, a história da fala do Bibi Netanyahu, eu sabia que era falso, mas muita gente tem falado sobre essa questão, é bom você esclarecer. A história do avião de carga e dos navios iranianos, cerca de 2 anos atrás, os navios de guerra nos portos, são 2 histórias reais, certo? Confirmadas, histórias confirmadas, e inclusive essa questão do grande aumento de armamento fabricado em território brasileiro tentando ser traficado para dentro do território de Gaza, também é confirmado, é real, e existem inclusive fotos desses armamentos, dessas pistolas Taurus.
Assustador. Henry, pra gente, eu tenho a impressão de que você vai acabar retornando aqui ao Paulo Figueiredo Show, infelizmente, não porque eu não gosto da sua presença, mas porque sinal que esse conflito não está tão próximo assim de acabar. Eu queria a tua avaliação do que a gente deve esperar nos próximos dias. As próximas 48 horas eu vejo como decisivas para a gente entender como esse conflito ele vai evoluir, se a gente vai ter a participação não só do governo americano, como talvez até de uma coalizão. Estavam falando da possibilidade da Inglaterra entrar, do Reino Unido entrar, inclusive eles já mandaram tropas ao Oriente Médio nas últimas horas. Então a gente tem que ter atenção se não vai ser feita uma coalizão, até para defender não só Israel, como todos os países que estão envolvidos nos acordos de Abraão, porque o governo, o regime iraniano está vendo que eles estão chegando perto do fim. Hoje o sistema bancário iraniano está offline totalmente devido a um ataque cyber feito pelo governo israelense, ou seja, não tem ATMs, você não tem caixas eletrônicas funcionando, as pessoas não conseguem sacar dinheiro, os cartões não estão funcionando. Então eu vejo com que foi feita uma operação muito bem controlada e coordenada em conjunto com outras nações para levar no final dessa guerra a queda de um regime e com que a gente venha a ter um governo coerente e ocidental, com uma cabeça ocidental dentro do Irã. O Irã é um país muito grande, é um país forte economicamente, não é algo, as pessoas acabam tendo essa ilusão de Hollywood vendo filme, com que você derruba um regime ditatorial com uma série de aviões e em 2 dias está feito, e não é bem assim. Então eu vejo com que as próximas 48 horas vão ser muito importantes para a gente entender como esse conflito vai evoluir. E aí, obrigado, espero que você volte ao Paulo Figueiredo Show mais vezes, mas de repente para comentar o fim desse conflito. Eu que agradeço, é um prazer, agradeço a oportunidade, um grande abraço, estou sempre à disposição de você e do público aqui. Shalom. Peço desculpas pelo português, às vezes eu me confundo com hebraico e acaba travando um pouco. Shalom leitraot, toda rabá. Absolutamente tudo que a gente não precisa no Brasil, inclusive, o mundo inteiro, mas é um conflito envolvendo os Estados Unidos. Tem sido muito difícil conseguir atenção para os nossos problemas diante disso que está acontecendo. Não sei se vocês viram ontem, Donald Trump saiu mais cedo da reunião do G7, nem vai encontrar o Lula, era uma pena que eu queria que ele se encontrasse, mas nem vai encontrar o Lula porque voltou correndo para os Estados Unidos para uma reunião tarde da noite, onde ele mandou separar todo o Conselho de Segurança Nacional para a sala de situação. Vendo as movimentações militares, eu fico muito preocupado de para onde nós vamos. Obviamente, a causa de Israel é absolutamente legítima e afeta a todos nós. Ninguém quer um Irã com armas nucleares, mas me preocupa também a veracidade desses relatos da comunidade de inteligência. Hoje, normalmente, o que vem da comunidade de inteligência olha e fala, normalmente estão querendo nos manipular. Bom, eu quero falar aqui